Bom, gente, agora vamos começar a aula mesmo, tá? Comecei a gravar aqui com o aplicativo aqui, depois eu mando para vocês lá no WhatsApp, tá? Ok. Então vamos lá. Na última aula presencial, né, a gente falou sobre, né, como é que é a onda, as classificações da onda enquanto a natureza, enquanto a sua dimensionalidade, falamos sobre comprimento de onda, falamos sobre velocidade da onda, falamos sobre frequência, falamos sobre período. Então lembrar disso? Sim. Beleza. Eu vou dar uma recapitulada só um pouquinho na questão da equação da onda, mas aí a gente já vai para outros pontos que são importantes, né? Principalmente falar um pouquinho sobre amplitude. Amplitude eu acho que até falei também. Né? Falar da propagação das ondas transversais em cordas tensionadas, né? Que tem aquela equação de Taylor, mas coisinha também tranquila, não é nada demais. Falar de refração, reflexão. Temos que falar sobre isso. Temos que falar também sobre interferência. Temos que falar sobre difração, batimento, efeito Doppler, ressonância, polarização. Acho que por aí finda o assunto aí de ondas. Só que, tipo assim, ondas é bem mais amplo do que isso. Pelo que eu vi aqui do livro aqui, me corrija se eu estiver enganado, ele não fala a parte de específica, né? Somente de acústica. O que eu vou fazer? Né? O ano já está acabando, tá, gente? Aí é complicado. Mas eu acho importante falar um pouquinho de acústica. Se não der tempo de falar este ano, acho que não vai dar mesmo. A gente volta, termina o assunto de acústica, com as 2, 3 aulas a gente termina o assunto de acústica no ano que vem, né? Vocês não vão perder tempo. A gente parte para a ótica e a gente vai para os assuntos do terceiro ano. Vocês vão ver que vai dar tempo de estudar tudo direitinho, tá? As coisas principais que vocês precisam estudar. Beleza? Então vamos lá. Vocês me falam se a tela está aparecendo para vocês ou não. Tá aparecendo, sim. Ok. Bom, gente, por que eu não resolvi aplicar a prova ontem, né? Que seria a prova? Porque faltou alguns assuntos para a gente abordar. E eu acho que até vocês falaram assim, né? Falta coisa ainda para ver, vai ter prova. Aí é complicado, né? Então, por isso que eu achei melhor adiar. Então, a prova suas vai ser na terça-feira, tá bom? Terça? Terça-feira. Quem vai estar aplicando vai ser o Matheus. Ok. E ela pode consultar o livro de vocês, caderno, eu vou estar avisando ele, tá bom? Tá Vocês bom. podem fazer uma colinha também, Uhum. mas aí desde que identifique o nome de vocês, eu vou deixar bem claro para ele. Só que eu tô querendo que faz um negócio que deveria ter feito há muito tempo. Ele arrumou uma caixinha, recolheu o celular de todo mundo na hora da prova. Porque tá tendo muito aí problema com o celular e aí diz que tá sendo osso. Tá? Mas aí eu vou ver o que eles fazem em relação a isso. Aí eu já não sei. Rodrigo, Oi. semana que vem, na terça, a gente já tem 2 provas. Nossa, será que não teria como ser na quarta? Não sei. É pior que tá Não, apertado, né? Vocês vão ter que vencer tudo dia 7, né? porque teriam 3 provas na terça. Não, ia ficar muito pesado. Mas a minha vai ser com consulta, só. É, Pensa nesse lado positivo. Vou olhar com eles ainda a possibilidade, se pode deixar vocês duplo ainda. tá bom. Tá bom? Uhum. Mas aí em dupla eu já não garanto. Eu vou ver com eles se pode. Tá, você avisa então depois. Beleza. Vamos lá, gente. Equação fundamental. Então, ó, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma esfera numa mola, né?
E essa esfera, o que ela está fazendo? Ela está oscilando. Eu estou fazendo uma perturbação aqui no meio. Quando ela faz essa oscilação, o que nós temos aqui? Ó? Deixa eu voltar de novo para a gente entender. Ó. Olha aqui. Analise, observe, vocês veem que ela vai ter um ponto de equilíbrio. Onde vai ter esse ponto de equilíbrio? Ó? Vou mostrar para vocês. Ó. Nessa linha tracejada aí. Ó. Então, esse círculo no meio aí, ó, é onde é a posição de equilíbrio da esfera. Aí ela tem amplitude para cima e para baixo. Essa amplitude, ela pode ser máxima positiva ou máxima negativa. Se a gente fizer um plano Y aqui, ó, eu tenho um lado positivo do Y e o lado negativo. Vocês conseguem visualizar o que eu estou falando? Sim. Tá, é o que eu estou falando aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta, ó. Se eu tivesse aqui o Y, né? Se a gente faz isso aqui, ó, eu sei que do lado aqui de cima é positivo e o lado de baixo é negativo. Então, eu tenho o máximo aqui de amplitude positiva e aqui do lado negativo também. Aí eu chamo máxima positiva e máxima negativa. A minha cachorra latindo, oh, meu Deus do céu, não pode começar a chover, que ela fica doida. Luna, cala a boca aí, só. Vamos lá, gente. Então, amplitude máxima e amplitude máxima do lado positivo e amplitude máxima do lado negativo. É isso que a gente tem que entender. Beleza. Isso, gente, me dá uma oscilação, tá? Quando essa esfera vai lá em cima e volta e retorna ao seu ponto de origem, eu tenho uma oscilação, tá? Isso aqui, ó, vou mostrar um gráfico para vocês, ó. Olha lá, ó. Tá lembrado desse gráficozinho aqui? Sim. Tá vendo? Olha aqui que tá te fornecendo para você, ó. Crista com crista, né? É uma oscilação completa, então eu tenho um período completo, é o tempo que gasta para oscilação, né? Aí, crista com crista é um comprimento de onda, vale com vale também é um comprimento de onda, né? E a equação que a gente tem aí fundamental, que a gente precisa saber, que velocidade é lambda sobre o período, né? Que tem a ver com frequência também, né? A gente viu isso. Então, velocidade é igual a lambda vezes frequência. Ou velocidade também pode ser lambda sobre período. Tá? Essas duas equações, elas são úteis. Beleza? Alguma dúvida aqui? Ou tá de boa? Pode perguntar, gente. Rodrigo, se a gente precisar converter algum outro valor para Hertz, é Hertz que fala? Fala só um minutinho, sabe? Fala um pouquinho mais alto, que minha cachorra tá latindo pra caramba. E se a gente precisar converter algum valor para Hertz, é Hertz que fala? Eu não sei. Gente, vocês estão conseguindo entender o que a Isabela tá falando? Que eu tô achando o áudio muito baixo. Não sei, impressão minha. Pra mim tá legal, Rodrigo. Pera aí, gente. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Eu acho que o meu áudio aqui que tá muito baixo. Espera aí. Desculpa aí. Eu tenho que escutar vocês direitinho, senão eu não consigo entender. Desculpa aí, mas eu não escutei, não. Deixa eu voltar aqui. Repete aí, Isabela, por favor. Se a gente precisar converter algum outro valor para Hertz, é Hertz que fala? Ah, sim. Hertz está relacionado à frequência. Entendeu? O que é a frequência? É o número de oscilações sobre intervalo de tempo. Ó, isso que está mostrando ali. Ó. Entendeu? É o seguinte, Isabela. Geralmente você não precisa fazer conversão desses negócios de Hertz, não. Você precisa ficar atento a, por exemplo, assim, tá lá, assim, você faz o cálculo e muitas das vezes a resposta pode estar escrita assim, kHz. Aí você fez o cálculo, vou só escrever aqui, ó. Aí você achou a frequência, por exemplo, você achou 1000 Hz. Só que lá nas opções não está 1000 Hz, né? Vai estar lá, por exemplo, 1 kHz.
Você tem que entender que 1 kHz equivale a 1000 Hz. É isso. Você entendeu? Entendi. Entendi. Nesse sentido que você tem que tomar cuidado. Outra coisa que você tem que fazer conversão de cara, se te dá. Comprimento de onda, geralmente em metros, tá? Sempre em metros, sistema internacional. Velocidade, também. Velocidade do sistema internacional. Velocidade é metros por segundo. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Gente, a velocidade depende do meio, né? A gente está falando de uma onda mecânica, de propagação aqui e tal. O meio vai interferir na velocidade. Tá bom? Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes aí. Gente, só um minutinho aqui. Está chovendo aqui, eu deixei uma toalha aqui. Rapidinho eu volto. Voltei, desculpa aí. Você deixa a toalha molhar e apanhar depois. Estamos escutando? Sim. Então, vamos lá, gente. Aí tá as equações, né? A frequência também depende da fonte. Beleza. É isso aí mesmo. Ó, vale com vale, a gente também tem outro comprimento de onda. Oscilação completa. Comprimento de onda. Viu? Opa. Tá vendo, ó? Crista com crista te dá um comprimento de onda, vale com vale te dá um comprimento de onda, e uma oscilação completinha, bonitinha, também te dá um comprimento de onda, ó. É isso que eu estava falando aqui de dentro de sala de aula, ó. Isso te dá um comprimento de onda também. Beleza. Continuar. Vocês já ouviram falar daquela famosa aula mexicana que o pessoal faz no estádio de futebol? Já sim, Rodrigo. Então, esse movimento, gente, ele é bem ordenado, tá? O pessoal, eles se programam lá, né? Se organizam, né? Para fazer um ensaio. Aí eles fazem essa aula, se movimentando. E aí caiu essa questão no Enem, cara. Só que o Enem, não sei de que ano, ele colocou aqui, tá? Fala aqui, ó. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora, que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que levantam e sentam organizadamente, distanciadas entre si 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é o valor mais próximo de... Vamos lá. Primeira coisa, gente. Quando começa a fazer a aula, começa com uma pessoa. Só que essa pessoa, ela não vai ser contabilizada. Essa inicial aqui, ela não vai ser contabilizada. Se ele falou que são 16 pessoas, então, se ela não vai ser contabilizada, sobra quanto? Sobra 15. Vocês entenderam a jogada? Entendi. Então, vamos partir do 15 aí, ó. Vamos analisar aqui, ó. Então, ó, a velocidade é 45 km por hora. E a distância entre, né, as pessoas é de 80 centímetros. Se eu passar para metros, isso dá 0,8, né?
E olha aqui que eu tenho que passar o quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu tenho que fazer essa divisão. Então, ó, a distância entre as pessoas é de 0,8 e eu quero saber a frequência. A relação é lambda vezes F. Então, vai ficar o quê? F vai ser o quê? Velocidade sobre lambda. Tá? Essa é a equação que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó, lambda é igual a x vezes 0,8. É o espaço entre a primeira e as 16 pessoas. Esse espaçozinho aqui, ó, vale 15. É o que eu tinha dito antes para vocês, ó. Porque essa primeira pessoa não contabiliza. Eu vou contar para cá, ó. Se eu conto para cá, essa primeira pessoa tá fora da análise. Tá? Beleza. Então, são 15 pessoas que dá um intervalo de 0,8 metros. Então, isso vai dar um comprimento de 12 metros. Beleza? Aí, isolando, né? É o que eu disse antes para vocês, vai ser a frequência que vai ser o quê? A velocidade sobre, né? A velocidade sobre o comprimento de onda. Aí você pode falar assim, de onde que veio esse 12,5, Rodrigo? Veio lá, ó, 45 dividido por 3,6. Faz aí, ó. Vai dar 12,5. Não. Olha aqui, ó. Só um minuto. Então, a velocidade aqui, ó, é 12,5 metros por segundo. Tá? E a frequência, é o que eu disse antes, vai ser o quê? Velocidade sobre o comprimento. A velocidade é 12,5. E o comprimento está relacionado às 15 pessoas vezes o espaçamento entre elas, que é 0,8, que deu 12. Então, você pega 12,5 dividido por 12, eu vou obter 1,04. Esse 1,04, gente, vai arredondar ele. Para quê? Para baixo, né? Vai dar 1. Então, a opção correta aqui, né, com certeza vai ser a letra C. Pode falar, ô. Ô, Rodrigão, tava 45 km por hora e você dividiu 45 por 3,6. Por que esse 3,6 aí? Porque é o fator de conversão, você não lembra, não? De quilômetros por hora para metros por segundo? Tô lembrado, não. Porque 1 quilômetro é 1.000 metros. Certo? Certo. E hora? Quantos segundos eu tenho em uma hora? Quantos segundos? É. Ah, tá. 3.600. Então, você pega os 3.600 e divide por 1.000, eu vou ter um fator de conversão de 3,6. Ah, tá. Lembrou? Sempre para fazer essa conversão tem que usar o 3,6 ali. Sim, sempre tem que fazer. Sempre quilômetros por hora para metros por segundo, sempre você tem que dividir por 3,6. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no sistema internacional, cara. Né? Se a distância que eu defini em metros, né, o tempo tem que ser em segundo e a velocidade tem que ser em metros por segundo. Entendi. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro. Entendi. Beleza. Ô, Rodrigo, você pode explicar de novo por que a primeira pessoa não conta? Porque antes da primeira pessoa tinha alguém? Não. Então, você concorda comigo que o 0,8 vai começar a ser da segunda pessoa aqui? Ah, entendi. Uhum. É por causa disso. Entendi. Beleza? Aham. Mais alguma dúvida aí, gente? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Outra questão aqui, ó. Essa AFA aqui, se eu não me engano, deve ser uma escola militar, tá, gente? Eu não sei dizer para vocês que diacho de faculdade é essa aqui, não. AFA. Vocês conhecem? Não. Vamos analisar a questão. A figura abaixo representa a configuração instantânea de uma onda plana, longitudinal, de um meio ideal. Nela estão representadas apenas 3 superfícies de ondas, alfa, beta e gama, separadas respectivamente por lambda e lambda sobre 2. Observe vocês aqui, ó, lambda é um comprimento de onda certinho.
lambda sobre 2 é metade de um comprimento de onda. Ok? Onde é lambda o comprimento de onda da onda em relação aos pontos que compõem essas superfícies de onda, pode-se fazer algumas afirmativas. Estão todos mutuamente em posição de fase? Aí uma análise você tem que fazer. Para mim estar em posição de fase, eu tenho que ter o quê? Uma oscilação completinha, bonitinha, né? Então, alguns pontos aqui talvez não vai estar, ó. Então, eu acho que já está meio de fora. Estão em fase os pontos das superfícies alfa e beta? Alfa e gama, desculpa. Alfa e gama? Também não, né? Alfa tá aqui, ó. Tá vendo o alfa aqui? E o gama tá aqui, ó. Daqui até aqui eu vou ter um comprimento e meio. Então, não vai estar em fase também, não. Rodrigão, Oi. não sei se é porque eu não ouvi, não sei, mas o que é estar em fase? Estar em fase. Vamos lá. Vamos lá, ó. Estar em fase é mais ou menos isso aqui, ó, quando você tiver uma oscilação completa. Né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui até aqui vai estar em fase. Aqui até aqui vai estar em fase também. Tá entendendo? Entendi. Aqui não vai estar porque, ó, porque vai dar um comprimento e meio. Agora a 3 aqui, ó, estão em fase apenas os pontos das superfícies alfa e beta? Aqui sim, ó. Alfa e beta sim. Estão em oposição de fase apenas os pontos de superfícies gamas e beta? Então vamos lá. Nessas condições são verdadeiras. Aí a gente vai analisar as questões aqui. Opa, veio, gente. Olha aqui. Tem uma explicação aqui também. Deixa eu apagar a borracha aqui. Beleza. Ó, concordância de fase. Olha lá, crista com crista. Tá? Aqui. Oposição de fase. Tá vendo? Quando eu tenho uma crista que coincide com o vale, né? Isso aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui em cima de novo para você entender melhor. Aqui, ó. Você faz um movimento ondulatório aqui, ó. Isso aqui é a crista. E aqui é o vale. A crista com o vale vai dar uma oposição de fase. É isso que ele está falando aqui, ó. É isso que ele está falando. Então, aqui eu não tenho, né? Fala assim, estão na mesma fase. Tá? Na oposição de fase. Ok? Ó, então tá fora também, o que já tinha comentado antes. Estão a fase apenas os pontos de superfícies alfas e beta. É a alternativa 3 mesmo. Tá? Eu já tinha comentado com vocês. Esse tipo de questões costumam cair também, tá, gente? Não é só cálculo, não. Então a gente tem que... Eu aconselho vocês, né? Eu tô falando aqui, mas é interessante que vocês peguem o material de vocês e dão uma lidinha, tá? Essa parte de ondas, ela é bem conceitualzinha, sabe? É importante entender o conceito. Opa! Deixa eu manter aqui. Ó, tá caindo aí mesmo dentro da barba, hein? Tá dando até medo. Beleza. Por que a 4 não tá certa, Rodrigo? Vamos voltar lá, peraí. Eita. A 4 que você perguntou? A 4. Peraí. Porque ele pergunta do gama com a beta, qual é? Entendeu? A gama com a beta, ele não vai te dar um comprimento, uma oscilação completa. Então, você não vai estar numa fase. Você vai pegar mais ou menos, por exemplo,
crista com vale. Aí vai te dar o meio comprimento de onda. Só que aí crista com vale não é uma posição de fase? Crista com vale, não. É a oposição de fase, né? É diferente. Aqui, ó, estão em oposição de fase apenas os pontos... não, aí que tá, Isabela. Uma palavrinha muda tudo, olha. Apenas. Tá entendendo? Não é... Mas na imagem... Não, calma aí, Raul. Tá vendo? Não é que esteja errada a oposição, que não esteja. Está realmente o que você está falando. O gama com beta, ele está em oposição de fase. Só que, olha o que ele fala. Estão em oposição de fase apenas os pontos gamas e beta. Não é só o ponto gama e beta. Tá entendendo? Porque ele deixou aí que é só os dois que estão em oposição de fase. Então, o único coerente aí que está totalmente certo é só o 3. Estão em fase apenas, aí realmente, em fase, é só o beta e o alfa. Uma palavrinha muda tudo. Ficou claro? Ô, Rodrigo. Oi. Eu não entendi, mas na imagem ali, o YB, eu não sei o termo correto, né? Mas na imagem só eles que estão em oposição de fase, velho. Não, mas espera aí, o jovem. Se eu pegar alfa com gama, vai também dar oposição de fase. Porque vai dar crista com vale. Tá entendendo? Raul? Oi. Se eu pegar alfa com gama, também vai dar oposição de fase. Ah, tá. É porque ele usou a palavra apenas, Raul. Aí quando ele coloca essa palavra apenas, joga você no mato. Entendeu? Ah, não. Agora entendi. Interpretação aí. O português aí, né? O português é mau, né? Vamos lá, gente. Vou pegar uma questãozinha que vocês têm na apostila, que eu achei ela muito interessante, do Enem, para a gente trabalhar alguns conceitos também, tá? Rapidão aqui. Opa, volta aqui, gente boa. Deixa eu baixar isso aqui. Ver se eu consigo abrir aqui. Só um minuto. Vamos ver aqui. Achei. Vocês estão com o livro de física aí? Sim. Então, pegam e ele fazendo favor na página 93. Volume 23, página 93. Pegaram? Sim. Então, vamos lá. É uma questão muito interessante, eu achei. Ela, por conceito, a gente acha o resultado. Eu não sei se eu vou conseguir acessar essa página. Se eu não conseguir acessar, eu vou jogar ela no PowerPoint, porque aí fica mais fácil de analisar. Só um minutinho. Como eu estou usando a tela da Iônica, né, aí fica difícil. O livro está lá. Agora eu vou tentar colar ela, aí eu vou perguntar se vocês dá para entender. Só um minuto. Ah, entendi.
Ter danadinho, né? Não é possível ocorrer um erro de compartilhamento. Ai. Tentar de novo aqui. Agora deu. Cinzento. Tá aparecendo pra vocês aí, né? Sim. Então, vamos lá, ó. Esse é o livro da Iônica, né, gente? Que vocês têm aí também, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá, ó. Questão do Enem, que fala sobre radiação ultravioleta. Olha aqui, ó. A radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Vocês já ouviram falar nisso, né? Radiação ultravioleta. É? Sim. Quem que impede dessa radiação arrebentar nós, causar mutações genéticas no nosso organismo? Vamos ver se vocês estão ligados na biologia. Hein? Vocês estão bons de meio ambiente. O que impede? Tem um fator... Efeito estufa? Efeito estufa? Não, efeito estufa é outra coisa. Efeito estufa tem a ver com aquecimento global, né? Isso aqui a gente tem que usar o protetor solar, né? Alguns fatores. Vocês já estudaram isso em biologia, não? A gente está olhando isso em química. Vamos lá. Camada de ozônio. Já vou falar, né? Já. Então, o que acontece nessa camada de ozônio? Ela absorve alguns ultravioletas, só que alguns ainda passam, só que em menor intensidade, né? Só que esses que passam com menor intensidade, mesmo assim a gente tem que se preocupar, porque ele pode nos gerar, né, alguns problemas de câncer de pele, essas coisas assim, a gente tem que usar fatores, né? Pessoa mais clara ainda tem que usar um fator mais alto, porque tem pouca melanina no organismo. Então, tem que usar aí, né, os protetores solares. Então, ele está falando sobre isso aqui nessa questão do Enem, entendeu? Então, a gente vai ver que isso tem a ver com frequência, gente, tá? Porque a luz é uma onda eletromagnética, ela chega numa certa frequência, né, e ela pode, né, causar alguns danos aí. Então, aqui, ó, conforme a figura, nós temos aqui, ó, a faixa do UVA vai de 7,47 vezes 10 a 14, né? Isso aqui, gente, S-1 é a frequência, é o tempo de oscilação dessa radiaçãozinha ultravioleta, entendeu? Que pode ser dada em hertz, que pode ser dada em outros, né? Que a frequência nada mais é que o quê? Vibração ou oscilação por intervalo de tempo, tá? E a gente tem aqui ó, o VB, que vai de 9,34 vezes 10 a 14 a 1,03 vezes 10 a 15. E tem a UVC, que vai de 1,03 vezes 10 a 15 a 2,99 vezes 10 a 15. Beleza. Para selecionar um filtro solar, eu comentei com vocês que apresenta a absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares, tá? Aí tem esse gráfico aqui, ó, que ele te dá o seguinte, ele te dá a seguinte informação, ó. Só um minutinho. Olha aqui, no eixo X, nós temos o comprimento de onda. Esse comprimento de onda está na escala de nanômetro. O que é nanômetro? Nanômetro quer dizer 10 a menos 9. 10 a menos 9. O quê? Metros, uma escala muito pequena. Oh, gente boa. Tá? 10 a menos 9 metros. Beleza. E aqui eu tenho a absorçância, que está falando aqui, ó, unidades arbitrárias. Então, pelo comprimento de onda, né, a gente vai conseguir saber
qual que vai ser a frequência. Por quê? Como assim? A gente viu que a gente está falando da luz, né? A luz, ela viaja, né? A velocidade da luz na natureza é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É a maior velocidade que existe na natureza. Tá? E a gente está falando do Sol, então é a velocidade da luz. Tá? Esse Czinho aqui é a velocidade da luz. Ok? E eu sei o seguinte, né? Que, por exemplo, se eu falar assim, ó, V igual a lambda vezes F. Né? Eu sei que a frequência, ela é o quê? É a velocidade sobre o comprimento de onda. O que quer dizer essa relação? Quer dizer o seguinte, se a minha frequência aumenta, o meu comprimento de onda vai diminuir. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Consegue enxergar isso? Sim. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Aí ele quer saber, ó, de cara aqui, ó, já vou dar um palpite. O que você vai ter que analisar? O que tiver o menor comprimento de onda. O que tiver o menor comprimento de onda quer dizer que ele vai ter uma aqui, maior frequência. E o que a gente está observando, né? Porque pelo gráfico, né? Pelo gráfico, o que tiver aqui o menor comprimento de onda vai ter a maior frequência e ele vai ter o que? Uma melhor o que? A absorção. Absorvância, sei lá o que está escrito aqui. É até difícil falar. Então, esse que vai ser a relação. Menor comprimento de onda, maior frequência. Tá? Se você for analisar graficamente aqui, ó, essa linha tracejada aqui, ó, né, ela vai ter o menor comprimento de onda. Vocês concordam comigo? Sim. Olha aqui, ó. Comprimento de onda não é em X? Aqui que é o comprimento de onda, ó. E tá menor aqui, ó, nesse ponto aqui que eu selecionei aqui, ó. Vou até pegar outra cor aqui, ó, colocar o verde aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui vai até aqui, ó. Isso vai me dar o quê? O menor comprimento de onda, menor, mas vai me dar o quê? Uma maior frequência. Vai dar uma maior frequência. Tá vendo? Então, com certeza, né, vai ser o filtro solar o quê? Deixa eu ver aqui. Não sei se é o 4, se é os 3, tá ruim para enxergar aqui. Não dá nem para enxergar direito aqui. Tá. Qualquer coisa a gente faz uma continha para ver se vai bater. Então, ó, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9, né? Então, se eu pegar aqui, ó, aqui vai dar 240. Mas aí eu teria que pegar de acordo com o gráfico aqui, né? Então, o gráfico aqui vai me pegar 290. Tá dando o quê? 240, vai dar... Tá dando intervalo de 50, né? É isso mesmo. Então aqui é 250. Uhum. Então, menor intervalozinho aqui. Então, vamos lá. Ele te forneceu algumas coisas aí. Ele te forneceu, né, da frequência aí, ó. Então, o que o exemplo vai pegar, né? Ele vai pegar algumas frequências aí, ó. Ele vai pegar a frequência máxima e depois ele vai pegar a frequência mínima, tá? Como é que eu vou saber a frequência máxima, a frequência mínima? Né? Aí ele te deu aí algumas informações aí. Na UVB,
né, a frequência máxima é de 1,03 vezes 10 a 15 na UVB. Isso. Na UVB, a frequência máxima é de 1,013. E aqui eu vou ter também o quê? A mínima, né? A frequência máxima da UVB é esse aqui e a mínima é essa aqui. Então, ó, ele fala aqui, ó, usando a equação fundamental da ondulatória, calculamos o comprimento de ondas mínimos e máximos da faixa UVB, tá? Porque ele fala aqui, ó, para selecionar um filtro solar, o que ele fala assim, que apresente absorção máxima na faixa UVB. Então, ele quer na faixa UVB. Na faixa UVB, é por isso aqui que ele pega isso aqui, ó. Tá? Então, vamos analisar aqui. Então, graficamente não, na fórmula matemática, a gente viu que V é lambda vezes F. F vai ser o quê? Né? A velocidade sobre o comprimento de onda. Ou eu posso calcular o comprimento de onda também, né? Vou fazer aqui em cima. É o que ele faz lá. Então, ó, comprimento de onda vai ser o quê? Quem está multiplicando o comprimento? Não é a frequência? Então, a frequência pode ficar aqui embaixo. E aqui vai ser o quê? A velocidade. Lembrando que essa velocidade é a velocidade da luz. Tá claro isso para vocês? Sim. Essa é a velocidade da luz. Tá? Então, por exemplo, eu quero para frequência mínima. Frequência mínima. A frequência mínima da UVB, tá? É da UVB que a gente está analisando. Ela vale 1,03 vezes 10 a 15, né? Minto, 9,34, gente, desculpa aí. 9,34. Então, ó, comprimento, a mínima é aqui, vai crescer para cá, ó. O gráfico aqui está mostrando. Então, é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, a velocidade, que é 3 vezes 10 a 8, dividido pela frequência mínima, que é 9 vezes 10 a 14. Fazendo essa divisão, né, vocês vão obter aí um valor aí, ó, que é 291 nanômetro. Tá? 291 nanômetro. Que está próximo de onde, hein? 291 está aqui, ó. Então, esse gráfico que eu comecei a fazer aqui, eu vou desmanchar, porque aí vai ficar confuso. Porque ele quer só para UVB. Então, se você quer só para UVB, não vai fazer sentido isso aqui, não. Borracha da iônica é uma maravilha, hein? Ah, melhorou. Aí. Beleza. Então, 291 é aqui, ó. Então, tá aqui mais ou menos aqui, ó. Vamos analisar aqui agora para a frequência máxima. Para a frequência máxima da UVB, a frequência máxima é 1,03. Então, vai ser o quê? 3 vezes 10 a 8, dividido por 1,03, vezes 10 a 15. A 15 é isso mesmo? A 15. Ele faz essa continha aí, gente. Só estou fazendo aqui para vocês entenderem melhor aí, tá? Então, ele pega essa velocidade da luz e divide pela frequência máxima. Essa frequência máxima, né, esse valor vai dar um comprimento máximo, né? Melhor dizendo, é um comprimento máximo. Não é frequência, vou fazer confusão aqui. Deixa eu corrigir. Comprimento. Comprimento é velocidade sobre a frequência. Então, isso vai dar o quê? 321 nanômetro. Que vai dar por aonde aqui, ó? Se é de 50-50, né? Ó, 240, aqui deu 250, aqui deu 290. Rodrigo. E aqui vai dar, só um minutinho, só por favor, só um minutinho. Aí, se eu tô aqui no meio do caminho, aqui é 290 e aqui é 340,
né? Com certeza, isso aqui está na faixa de uns 300... Peraí, 315, 320, por aí. Por aqui mesmo. Oi, pode falar. Na verdade, que você falou que dá 321, dá 291, não? Como assim? Não é a velocidade da luz? Ah, não. Peraí, moça. Frequência máxima. Peraí, será que eu fiz besteira aqui? Acho que eu fiz uma besteira aqui, isso aí. 9. Uhum. É, realmente, Isabela, você está certa. Eu fiz confusão aqui. Deixa eu apagar aqui. Você está certa. É porque tá tão embolado aqui, né, que até meio perdido aqui. É, realmente, você está certo. É isso mesmo. É porque é o seguinte. Deixa eu voltar aqui de novo. Essa é a frequência mínima. Frequência mínima. E essa aqui seria a frequência máxima. Ok? Então, lambda máximo, né? Vou escrever aqui, ó, seria o que? A velocidade da luz sobre o que, né? A frequência máxima, que é 1,03 vezes 10 a 15. Aí sim. Aí vai dar 291. A mínima, você pega a frequência mínima, que é 9,34. Né? 9,34. Peraí. Frequência mínima vai ser a velocidade da luz, né? Sobre esse 9,34 vezes 10 a 14. Lembra que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8. Então, se você pegar isso aqui e dividir por isso aqui, nós vamos obter 321. Agora sim. Mas aí o que que dá? O raciocínio aqui no gráfico aqui não vai fugir, não. Vai ficar de 291 aqui, ó, a 321. Vai estar nessa faixa aqui que vai pegar qual gráfico? Que vai pegar esse aqui, ó. Esse gráficozinho aqui, ó, que vai dar o quê? Vamos ver aqui onde que ele vai pegar. Filtro solar o quê? Filtro solar 4. Tá vendo? Por que que vai ser que é o 4, cara? Porque o gráfico ficou em cima aqui, ó. Vai ser essa regiãozinha aqui, ó. Vai ser essa regiãozinha aqui, ó. Então, esse tipo de questão, você tem que ficar atento à equação que você tem que fazer e analisar o gráfico, tá? Então, esse vai ser, né, a região, né, a radiação UV, que ele está analisando aí, ó, os filtros solares. Beleza? É uma questão interessante. Vamos para outra aqui, que eu achei interessante também, para trabalhar com vocês. Só que tem que sair daqui. Só um minuto. Para a apresentação. Beleza. É uma que depois vocês vão ter que fazer, tá? É rapidão.
Eu queria ver se eu achava essa questão aqui, velho. O gráfico. Se eu acho essa questão aqui. Achei. Achei ela no estratégia. Vai. Tá ruim pra pegar aqui. Aqui tá melhor. Copiar a imagem. Beleza. Oh, meu filho, me ajuda aí. Você consegue ver essa tela aqui? Sim. Então, essa questão está até no livro de vocês, gente. Eu não consegui colocar aqui, não. É Mackenzie, São Paulo. Tá? Essa questão da Mackenzie. É o seguinte. Você tem aí, né, um gráfico, né, e que ele pede para você a seguinte coisa. O gráfico acima representa uma onda que se propaga com velocidade de 200 metros por segundo. Aí ele pede a amplitude, o comprimento de onda e a frequência da onda são, respectivamente, o quê? Eu deixei em aberto, mas tem as opções lá. Mas a gente quer discutir elas aqui, então não precisa se preocupar com isso não. Então é o seguinte, primeira coisa, o que é amplitude? A amplitude está relacionada, você vai analisar ela, com o seu ponto de equilíbrio. O que é uma onda? É uma perturbação do meio. Imagina que essa onda aqui fosse uma corda. Você vem aqui, dá um pulso nessa corda. Então você vai tirar ela da sua posição de equilíbrio e vai propagar ela. Então ela vai oscilar para cima e para baixo. Aí eu vou ter crista e vale, crista e vale. Então é o seguinte, a amplitude vai da crista ao ponto de equilíbrio ou do vale ao ponto de equilíbrio. Então, para você responder aqui o que seria a amplitude, o que você falaria comigo? Se daqui até aqui tem 2,4 centímetros, qual que seria a amplitude? 1,2. 1,2, muito bem. Né? Que vai da crista ao seu ponto de equilíbrio ou do vale ao seu ponto de equilíbrio. Tá claro isso, né? Sim ou não? Como é que é, Rodrigo? A amplitude, ela vai do seu ponto de equilíbrio até a crista ou do seu ponto de equilíbrio até o vale. Então, quer dizer que ela é a metade. Tá entendendo? Entendi. Não é porque eu não tinha ouvido, não. Beleza. Tranquilo, cara. Fica de bobs. Agora vamos olhar, né, o comprimento de onda. Como é que eu analiso o comprimento de onda? Crista com crista, vale com vale ou uma oscilação completa? Vamos lá. Vou pegar do mais difícil aqui, ó, uma oscilação completa.
Olha aqui, ó. Vai parar aqui, ó. Então, já matei aqui, ó, que o comprimento de onda é de 2 centímetros. Ah, quero olhar crista com crista. Pode olhar, ó. Vai ser aqui até aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta, né? Aí fica legal. Olha aqui, ó. Ficou tão claro que eu até perdi a onda catar. Ah, aqui, ó. Ó. É crista com crista, dá um comprimento de onda. Você sai do 1 e vai, né, até aqui, ó. Aí você pode falar comigo, mas aqui, ó, do 1 não, né? Desculpa. Você sai do meio aqui, né, que tá na metade do caminho, ó. Aqui é 0,5. E aqui, ó, na metade do caminho entre 2 e 3. Aqui seria 2,5. 2,5 menos 0,5 vai dar 2 também. Correto? Correto. Vale com vale. Aqui, ó. Vale com vale. Vai ser isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui é 1,5. E aqui, com certeza, vale o quê? 3,5. 3,5 menos 1,5 vai dar 2. 2 de novo. Então, são ambas formas de analisar o comprimento de onda. Beleza? Agora, ele quer saber, né, qual que é o valor da frequência. Beleza, vamos lá. Velocidade é lambda vezes f. A frequência vai ser o quê? A velocidade sobre lambda. A velocidade é 200. Né? E o comprimento vale 2. 2 o quê? Só que tem que tomar cuidado. Ó. 2 centímetros. Não posso trabalhar. Ó. Então, ó, deixa eu apagar aqui que o lá ia vacilando aqui. Então, é 2 centímetros. 2 centímetros, gente, é a mesma coisa de eu falar que é 2 dividido por 100. Concorda comigo? Sim. Que é 2 sobre 10 elevado a 2, que vai dar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Entendeu? Que é o que que é o quê? 0,02. Tá entendendo? Então, se eu pegar 200 e dividir por 0,02, isso vai me dar o quê? 10.000 Hz. Ou você pode escrever 10 kHz. Que 1.000 Hz é igual a 1 kHz. Ok? Tranquilo, gente? Sim, mas só uma dúvida. Tem como fazer isso pela fórmula de frequência? Você fala N número de oscilações sobre intervalo de tempo? Sim. Mas aí que tá Isabel. Aí você tem que ver as condições que lhe foram dadas para resolver o problema. É isso que eu estou falando com você. Porque aqui ele te dá o gráfico, né? Mas aí ele te deu a velocidade. Se te deu a velocidade, você tem um comprimento de onda, a mais prática de você estar utilizando seria essa. Agora, se tivesse dado um problema para você, tivesse falado assim, oscilações, não sei de quantas voltas por minuto. Tá entendendo? Aí sim você ficaria mais fácil calcular pela fórmula F igual a N sobre delta T. Entendi. Tá? Aí você tem que ver cada caso. Tá? Neste caso aqui, eu sugiro você usar essa aqui mesmo. Mas tem outras formas de resolver, sim. Mas eu acho que é melhor utilizar aquilo para não complicar muito. Beleza? Beleza. Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos aqui, que o tempo nosso está ficando raro, hein? Só um minutinho. Está quase acabando a aula já. Ó, dia 15:09 já, ó. O tempo passa rápido demais, gente. Ó, passando aqui rapidão.
Vamos lá, né? Uns conceitos que eu quero trabalhar com vocês rapidão aqui para a gente não fugir, né? Amplitude, vocês já viram, né? Comigo aqui, o que é? Fase, né? Está vinculada à posição da onda quando se inicia a marcação do tempo, ou seja, o registro da onda. Tá? Então, a fase tem a ver com isso aqui, ó, a onda de fase, olha aqui, ó. Quer dizer isso. Apesar de sempre ser mencionado o modo da amplitude, no caso das ondas transversais, a amplitude se manifesta de eixos positivo e negativo do diagrama. E esse sentido de amplitude define a fase da onda, tá? Você já ouviu falar no fenômeno chamado de reflexão também, né? Sim. Então, uma onda defasada, gente, é quando, né, você tem a questão da crista com o vale. Olha aqui, ó. Tem a crista e o vale. Isso é chamado de onda defasada. A onda em fase é quando você está trabalhando o mesmo, como se pode dizer, o mesmo sentido. Por exemplo, crista com crista, vale com vale. Agora, se você estiver trabalhando crista com vale, aí a gente chama de ondas defasadas. Ou inversão de fase, que a gente viu naquele outro no PowerPoint lá. A reflexão, gente, é um fenômeno que a gente vai estudar aqui em ondas, né? E vai estudar em luz também lá, porque a luz também é uma onda eletromagnética. Então, a gente vai ver reflexão lá também. Tá? O que acontece, ó? Reflexão, acho que até tem um PowerPoint aqui, eu acho que vai ficar mais fácil para explicar, só um minuto. Mais prático. Ver se eu consigo abrir aqui, que acho que é uma coisa mais interativa. Ah, achei. Exato. Vocês dão uma lida no material de vocês aí, tá? Ó, vou pegar aqui o PowerPoint. Deixa eu ver se é esse aqui. Se não for, saio. Tem tanto aberto aqui que eu vou ficar até doido. Ondas. Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui fecha. Não salvar. Esse aqui também eu posso fechar. Não salvar. Vai sobrar só um. É isso que eu quero. Tá aparecendo pra vocês aí? Sim. Vamos lá, gente. Refração e reflexão de pulsos. Ó, aqui no PowerPoint ele veio ao contrário. Ele veio falar primeiro de refração para depois falar de reflexão. Vamos lá. O que é refração? Refração tem a ver, gente, com mudança de meio. Tá? Quando você muda de meio, você altera uma propriedade na onda que é chamada de velocidade. E aí a gente vai ver que vai alterar a velocidade e, consequentemente, isso vai interferir também no comprimento de onda. Tá? Velocidade e comprimento de onda. E a frequência? A frequência ela fica constante, ela fica inalterada. Tá? Então, ó, refração, mudança de meio de propagação. Então, por exemplo, eu tenho o meio 1 e o meio 2. Por exemplo, pode ser o ar com água. Vamos supor que você tem uma corda e ela está amarrada numa extremidade fixa dentro de uma água. E aí, tem uma parte dela que está no ar e tem uma parte que está dentro da água. Se você fazer um pulso, né, ela vai comportar a velocidade dela no ar vai ser uma e a velocidade dela na água vai ser outra. Então, esse meio, a mudança de meio vai interferir no valor da velocidade. É isso que ele quer dizer. Tá? Então, olha aqui, ó. Você tem aqui a onda, o meio V1, ele vai passar para o meio V2, ó. O que está acontecendo? Está alterando a sua velocidade, está alterando o seu comprimento de onda, mas a sua frequência continua sendo a mesma, não muda, a frequência é constante. Ficou claro isso? Sim. Então, gente, falou refração. O que é refração? É quando há mudança de meio.
O que vai acontecer na mudança de meio? A sua velocidade vai ser alterada e seu comprimento de onda também vai ser alterado. Então, são variáveis aqui no processo da refração. Velocidade e comprimento de onda. E o que é constante aqui? A frequência. Ok? O período também é constante, né, Rodrigo? O período? Porque o período está relacionado com a frequência, né? Aí acaba sendo constante também, né? Sim. Entendeu? Entendi. Olha lá, ó. Frequência quer dizer que o comprimento 1 é maior que o comprimento 2. Está na cara aqui, a gente viu que houve a diminuição do comprimento de onda aqui. Ó. O desenho mostra isso. E a velocidade V1 é maior que a velocidade V2. Agora vamos falar de reflexão. A reflexão a gente tem que olhar algumas situações importantes. Por exemplo, extremidade fixa e extremidade livre. Tá? A extremidade livre, o que vai acontecer? Ó, a onda bate na extremidade. Olha, deixa eu voltar. Opa. O que está acontecendo? Não há mudança de fase. A fase continua sendo a mesma. Como assim, Rodrigo? Ela vai por cima e volta por cima. Tá vendo? A onda incidente e depois tem a reflexão dela. Então ela vai por cima e volta por cima. Olha. Sem inversão de fase. Ficou claro? Gente? Atenção, galera. Oi. Todo mundo caiu já? Só tô... É que eu não estou vendo vocês, gente. Estou aqui no PowerPoint e não dá para ver. Ficou clara essa parte da extremidade livre? Sim. A extremidade fixa já vai ser o contrário. Ela vai bater e vai vir por baixo. Então vai ver o quê? Vai existir a inversão de fase. Olha, ela vai, bate e retorna por baixo. Então houve inversão de fase. Ok? Ok. Ok. É bem conceitual, bem tranquilinha essa parte. Essa equação de Taylor eu mostrei para vocês na sala, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com algumas propriedades, né? Por exemplo, densidade linear. É força de tração, tá? Sobre densidade linear. O que é densidade linear? É massa sobre comprimento. Vocês estão acostumados com densidade volumétrica, né? Massa sobre volume, mas existe a densidade linear. Existe densidade superficial, que é a massa sobre a área, entendeu? Então aí, ó, nós temos aí uma densidade linear 1 e a densidade linear 2. Ele está falando para você que aqui, desse lado, que a densidade linear 1 é maior que a densidade linear 2. Isso vai fazer o quê? Que a velocidade V1 seja menor que a velocidade V2. Por quê? Vamos raciocinar, ó. Olha aqui, ó, a densidade ela está aqui e a velocidade está aqui, ó. Então, se for analisar, elas são o quê? Inversamente o quê? Proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra vai diminuir. Se a densidade aumentar, a velocidade vai diminuir. E se a densidade diminuir, a velocidade vai aumentar. Ficou claro isso? Sim. Rodrigo, agora eu vou ter que sair, porque eu vou ter uma consulta agora às 4 horas. Beleza, vai ficar gravado. Qualquer coisa você me procura. Tá bom, obrigada. Nada, tchau. Tchau. Boa consulta. Olha lá, gente. Tá vendo? Viu que a velocidade na parte azul, né, ficou muito mais rápida? Porque a densidade em 2 aqui é menor. Se a densidade é menor, a velocidade aumenta. Ok? Ok. É igualzinho à luz. Vamos pegar um exemplo, a luz. A luz, ela vai ter sua velocidade máxima no vácuo. Mas se você pegar uma luz e colocar a luz no meio líquido, o que vai acontecer? A velocidade no meio líquido da luz ela vai cair.
Por que ela vai cair? Porque a densidade líquida, do meio líquido, é maior que a densidade do meio da atmosfera, nossa, ou do vácuo, com certeza. Então, por isso que a velocidade cai. Um ambiente que tem uma densidade maior, a velocidade cai. Ficou claro isso? Ficou. Ótimo. Então, vamos lá. Beleza. Outro exemplinho aqui, ó. Densidade 1 menor que a densidade 2. Então, vai uma onda mais rápida e você vai ver que ela vai chegar do outro lado mais devagar. Ó. Olha aí. Ó. Quer dizer que a velocidade 1 vai ser maior que a velocidade 2. Óbvio. Né? São inversamente proporcionais. Olha lá, chega mais rápido e vai devagar. Viu? Com certeza, essa onda aqui, ó, ela está sendo propagada em um meio que de extremidade fixa, né? Porque houve inversão de fase. E no primeiro caso, foi numa extremidade livre, porque não houve inversão de fase. Beleza, ótimo. Vou ver só uma questãozinha aqui da PUC. Beleza. Ó, acho que não vai dar tempo de falar interferência de fração. Se não der tempo, vocês dão uma lidinha, depois eu discuto isso com vocês melhor. Ó, considere um sistema formado por duas cordas elásticas diferentes, com densidades lineares μ1, μ2, tal que μ1 é maior que μ2. Na corda de densidade linear μ1 é produzido um pulso que se desloca com velocidade constante, igual a v, conforme indicado na figura abaixo. Após o intervalo de tempo ΔT, depois de um pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. Com base nessas informações, podemos afirmar, respectivamente, que a relação entre as densidades lineares das duas cordas e que as fases dos pulsos refletidos e refratados são corretamente relacionados na alternativa. Olha o que ele fala aqui. Verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. Tá? Vamos analisar aqui. Ó. Então, olha cá, ó, você vai a velocidade e, né, ele está falando que o refratado percorreu uma distância 3 vezes maior. O que está acontecendo aqui? Mudança de meio. A gente está vendo claramente que tem uma mudança de meio aqui. Né? A gente observou que a densidade 1 ela é maior que a densidade 2. Isso vai interferir o quê? Na velocidade. E também vai interferir no comprimento de onda. A gente viu que na refração, a velocidade e o comprimento de onda, eles sofrem variação. O que não sofre variação é a frequência. Então, esse é o raciocínio. Então, a velocidade, né, vai ficar 3 vezes maior. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que a distância percorrida foi 3 vezes maior. Tá? Ele fala aqui, ó, μ1 é igual a 3 μ2, o pulso refletido sobre inversão de fase mais o pulso refratado, não sofre inversão de fase. Por que não sofre inversão de fase? Vamos ver se... mas fala se é extremidade livre ou móvel. Esse aqui... O pulso refletido não sofre inversão de fase, mas o pulso refratado não sofre inversão de fase. Ó, 9 μ2 não tem nada a ver. Aí usando a equação de Taylor, né, a gente vê essa relação aqui. Ó. Não precisa nem fazer essa equação. Ele só está querendo mostrar para você que a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó, que μ vai ficar 9 vezes μ2 aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade, né, vai ser uma velocidade, né, ao quadrado aqui, ó. Por que ao quadrado? Porque nós temos uma raiz aqui.
Na hora que eu tiro a raiz aqui desse lado, eu tenho que compensar do outro lado com um quadrado, entendeu? É isso que faz, né? A gente não tira lá a raiz de 25, né? Aí você faz, ou melhor, né? A gente costuma fazer isso aqui, ó. Quer ver? Não aparece o pincel aqui, não. De boa, aparece. A gente costuma fazer isso aqui, ó. V ao quadrado de 25. É raiz de 25. O contrário também é válido. Raiz de 25. O contrário também é válido. Em vez de você colocar raiz de 25, você coloca do outro lado, na incógnita V ao quadrado. É isso que ele fez aqui. Tá entendendo? Aí ele achou esse valor 9.002, que vai dar a letra D. É uma questão assim bem difícil. Essa aqui aí não é fácil, não. Tem questões que são difíceis mesmo, gente. Não adianta mentir para vocês, não. Beleza, gente. Passando aqui rapidão, senão não vai dar tempo. Deixa eu descartar. Gostaria que vocês lessem a parte do livro de vocês sobre interferência. Tá? Vai ter interferência construtiva e destrutiva. Tá? O que seria uma interferência construtiva? Seria uma interferência que no encontro entre duas ondas, duas cristas, né? Uma onda encontrando com a outra, essa onda ela tende o quê? A ficar maior. Tá? Você vai ver no livro de vocês aí, mostra isso na página 101 aí, ó. Tem a parte construtiva e tem a parte destrutiva. Então, quando há um encontro entre duas ondas e elas ficam maior, eu tenho uma interferência construtiva. E quando eu encontro uma com a outra e uma vem por cima e a outra vem por baixo, eu tenho, né, uma situação em que vai haver uma subtração da amplitude dessas ondas. Quando há uma subtração de amplitude dessas ondas, eu vou ter uma interferência destrutiva. Então, quando encontra e a amplitude entre elas aumenta, né, eu tenho um somatório das amplitudes, eu tenho uma interferência construtiva. E é o que? Né, quando é construtiva, vocês podem analisar o desenho de vocês aí no livro, que ela vai acontecer na mesma fase, na parte de cima. A destrutiva, uma por cima e outra por baixo. Aí tem uma inversão de fase. Aí seria uma interferência destrutiva. Há outro caso também. O outro caso em que ondas passam uma pela outra sem fazer nada. Esse caso é chamado de independência da onda, tá? Então, são 3 análises que vocês têm que fazer aí quando acontecer essa questão da interferência. Dá uma lidinha aí, tá bem explicativo o livro de vocês. Beleza? Aí fala, né, quais grandezas são variáveis aí na onda, né? Velocidade, frequência, comprimento de onda e a fase. E a grandeza não variável, né? Desculpa. Vai ser velocidade, frequência, comprimento de onda e fase. E o que vai variar somente aí numa interferência vai ser a amplitude. A amplitude que vai variar, o resto fica constante. Só a amplitude. O que é difração? Acho que vocês já ouviram falar em difração, né? Difração é a propriedade da onda de contornar obstáculos, né? Vou dar um exemplo. Você lá na sua casa, lá, você vai conversar com seu pai e sua mãe, aí seu pai e sua mãe fecham a porta do quarto, né? E eles estão lá no quarto, ou você, né, fecha no seu quarto lá a porta e seu pai te chama. Ao ele chamar para você, você não consegue escutar ele falando? Sim. Porque a onda sonora tem essa propriedade, ela consegue contornar obstáculos. Se consegue contornar obstáculos, então é uma difração. A difração tem essa propriedade de poder contornar obstáculos. Tá? Outra coisa, ela consegue fazer isso porque o espaço que tem aqui entre a porta e a sua fala, o comprimento de onda seu é menor. Se o seu comprimento de onda que você falou é menor, ele consegue passar por esse obstáculo. Né? Se fosse ao contrário, não passaria. Ok? O outro conceito
que é importante falar, mas não é muito cobrado, não, tá? Nunca ouvi muito cobrar isso aqui no Enem, não. Negócio de batimento aqui. Dá uma lida aí. E fala aqui, ó, imagine duas ondas de frequência semelhantes, de forma isoladas, que são quase idênticas. No entanto, quando sobreposta ao fenômeno de batimento, o fenômeno nada mais é do que a variação periódica de interferência construtiva e destrutiva. Então, é um encontro entre uma onda construtiva com uma onda destrutiva, né? Interferência de uma onda construtiva com destrutiva, e isso vai causar o quê? Um batimento. Tá? Isso é pouco cobrado, tá? Vou ser honesto com você. Efeito duplo, eu não vou cobrar isso de vocês, mas depois eu volto para explicar. É importante. E polarização. Polarização é um fenômeno importante. O que é a polarização? Eu falei. A polarização, gente, só ocorre em ondas transversais. Tá bom? O que são ondas transversais? Ondas eletromagnéticas. Né? Essa polarização ela vai acontecer geralmente em ondas eletromagnéticas. Né? Aí, o que acontece? A polarização nada mais é do que favorecer a direção de propagação da onda. Né? Vai fazer que ela tenha somente uma direção, um sentido ali, ó. Aí, quando você faz isso, você diz que você polarizou a onda. Onde que é utilizado esse processo? Eles falam que é muito utilizado aí nos famosos óculos 3D. Né? Vocês utilizam aí para curtir o cinema aí de vocês aí. Beleza. Sugestão para vocês estudarem. Vamos lá. Façam aqui o pratique e o aprofunde. Ah, tem que fazer tudo? O que vocês puderem fazer, gente, que vai ser bom para vocês estudarem. Aí eu depois vou dar um visto. A prova de vocês vai ser terça, como já tinha dito antes. Ela vai cair muita coisa envolvendo aí velocidade, comprimento de onda, analisar amplitude, essas coisas assim. Vocês vão ver que tá tão difícil assim, não. Tá? É mais aquela primeira parte que eu trabalhei com vocês aqui, envolvendo comprimento de onda, frequência, aquele negócio de analisar amplitude, tá? E, no mais, vocês podem consultar o livro de vocês, tá? A questão de ser em dupla, eu vou olhar com eles, se eles liberarem, por mim, tá tranquilo. Ok? Colinha pode, Rodrigo? Oi? Colinha? Pode, só que tem que pôr seu nome. Ô, Rodrigo, mas aí vai ser só colinha ou pode consultar no material também? Eu vou abrir, tipo assim, você pode fazer essa colinha, talvez seja até bom para você estudar, mas você põe seu nome, é isso que eu tô querendo dizer, põe seu nome. Eu vou até falar com o Matheus, ó, eles vão fazer um esqueminha, mas verifique se tá com o nome desse, para ficar trocando papel para lá e para cá. Mas e o material, Rodrigo, não vai poder, não? Não, acabei de falar, ó, vai poder, ué. Ah, tá. Uhum. Você pode usar o livro de você. O livro vai ser a melhor ferramenta para vocês, vou ser honesto com você. O livro. Tá bom. Leva o livro, tá bom? Tá. Vai ser a melhor ferramenta para vocês estudarem. Principalmente quando cai alguma coisa conceitual, né? E tem. Aí ele vai ajudar vocês aí, nortear vocês fazerem a prova. Ô, galera, no mais, muito obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui. Desculpa aí o incômodo que eu fiz a cirurgia. Infelizmente não pude comparecer aí nas aulas com vocês. Peço desculpa. Tá de boa, Rodrigo. Relaxa. Já melhorou? Cara, eu vou ter que voltar lá para ver um detalhezinho que ficou, parece com um ossinho aqui no dente ainda que tá doendo. Nossa. Mas eles vão avaliar lá, não sou dentista, não sei. Mas aí dói pra caramba, sabe? Principalmente quando eu mastigo alguma coisa. Eu sei como é que é. Aí, meu filho, é dipirona de 1 grama para aliviar a dor. Falou então, gente. Tchau, com Deus. Você falou, Rodrigão. Tchau. Até mais. Até semana que vem. Falou. Tchau. Com Deus. Amém.